Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite para participar deste evento, parabenizar a LASMED pela realização do curso. Fui convidado para falar um pouquinho sobre o tema interações medicamentosas e a gente vai falar um pouquinho hoje das interações medicamentosas em relação aos medicamentos isentos de prescrição, os chamados MIPs. Sou Iris Sandro, professor de farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri, mestre e doutor em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará, e vou trabalhar então com vocês um pouquinho do conceito de interações, conceito de MIPs e o conceito de como esses medicamentos podem, mesmo sendo medicamentos que não precisam de prescrição, promover toxicidades importantes, interações medicamentosas importantes. Inicialmente, nós temos o conceitual do que seria uma interação medicamentosa. Quando você fala em interação medicamentosa, você fala da possibilidade de um fármaco alterar a intensidade das ações de outro. Ou seja, um medicamento está sendo administrado concomitantemente com outro medicamento, e esses dois medicamentos podem, ao mesmo tempo, ter alterações de efeito, de eficácia e de toxicidade. É interessante sempre lembrar que a interação medicamentosa, ela pode ser uma interação medicamento-medicamento, mas ela também pode ser uma interação medicamento-alimento, ela pode ser uma interação medicamento-medicamento fitoterápico, né? Inclusive medicamento planta medicinal. Então você tem uma vasta área de estudo aí para trabalhar o conceitual de interação medicamentosa, desde como os alimentos influenciam na ação de um medicamento, como um fitoterápico influencia na ação de um medicamento, como uma planta medicinal influencia na ação de um medicamento e como um medicamento influencia na ação de outro medicamento. Quando você tem uma interação medicamentosa, você pode ter aumento ou diminuição do efeito de um ou de ambos os fármacos. Então, tradicionalmente, quando você fala de interação medicamentosa, você pode ter ambos perdendo efeito, ambos ganhando efeito, ou apenas um dos dois tendo a sua ação modificada. Além disso, nós podemos ter um novo efeito aparecendo quando da utilização de dois medicamentos associados. Então, por exemplo, se você faz uma interação entre dois antimicrobianos, um tem um espectro X, o outro tem um espectro Y, mas quando associados, eles ganham espectro. Eles passam a ter uma nova atividade atuando em micro-organismos que individualmente nenhum dos dois atua. Esse é um dos princípios clássicos da associação entre antibióticos. Quando você pensa em aumentar o espectro ou promover um ganho de efeito terapêutico. Tá? A gente tem também um exemplo de interação medicamentosa com o surgimento de um novo efeito, quando você trabalha droga de abuso, onde você associa etanol com cocaína e você em vivo promove a formação de um terceiro substrato, que é o cocaetileno, e esse cocaetileno apresenta suas próprias atividades que vão ser associadas com a ação da cocaína e com a ação do etanol. Quando falamos de interação medicamentosa, um dos princípios básicos para que essa interação aconteça é a polifarmácia. O paciente deve estar associando medicamentos para que exista esse risco maior e de interação. Quanto mais medicamentos em associação o paciente toma, maior a chance de interação medicamentosa acontecer. E quando falamos de polimedicação, sempre tem que ter em mente que um dos principais grupos de risco nesse caso é o idoso, porque o paciente idoso naturalmente tem doenças ou comorbidades associadas e ele tradicionalmente toma medicamentos de classes diferentes. Então, ele é hipertenso, toma os antihipertensivos, ele é diabético, toma os antidiabéticos orais, ele tem alguma doença neurodegenerativa, vai tomar os medicamentos do sistema nervoso central. E como ele toma esses medicamentos de uma maneira geral cronicamente e associados, isso aumenta muito o risco de interação medicamentosa. Puxando para o nosso debate de hoje, além dessa questão do idoso, nós temos que inserir que, além dos medicamentos que são prescritos e que o prescritor acompanha, toda a utilização, orienta como utilizar e tudo mais, nós temos os medicamentos que são tomados por conta própria, que aí entra justamente o MIP. O medicamento isento de prescrição, como a classe chama, ele não é um medicamento que precisa ser prescrito. Então, o paciente pode muito bem chegar na farmácia, pegar o medicamento, levar para casa e tomar por conta própria. Isso aumenta muito o risco de interações medicamentosas, porque ele vai estar associando o medicamento
que não foi prescrito, com a medicação que ele já vinha tomando, que realmente tinha sido prescrita. E o Brasil, ele tem, na sua história e na sua cultura, o hábito tradicional de associar medicamento, de se automedicar. A população tem, na maioria das vezes, uma dificuldade para acessar um serviço de saúde, então ela prefere se medicar em casa mesmo, procurando medicamentos que, por exemplo, um familiar indicou, ou que por uma propaganda que ela teve acesso, aí vem a questão da divulgação, né, das propagandas sobre medicamento, que são muito maciças na televisão e em outras mídias, ele viu aquela propaganda, puxa, esse medicamento vai tirar minha dor, esse medicamento vai tirar meu cansaço, então eu vou fazer esse medicamento. Um vizinho indicou. Então, esse conhecimento, que inclusive entra na questão do Dr. Google, a pessoa pesquisa na internet sobre aquele medicamento, e acaba, então, fazendo uso daquela medicação por conta própria, isso aumenta muito a chance da interação acontecer. Em relação à interação como classificação, nós podemos ter interações farmacocinéticas, que ocorrem quando um medicamento altera a farmacocinética do outro medicamento. Lembrando que farmacocinéticas seriam os processos de absorção, então como é que o medicamento vai ser absorvido a partir do local em que ele foi administrado, os processos ligados à distribuição, que é como é que esse medicamento se comporta quando ele vai ser espalhado pelo corpo, como é que ele vai ser transportado, se ele vai usar uma proteína plasmática, se ele vai se ligar muito ou pouco nessa proteína plasmática, se ele vai se ligar em algum tecido depósito, então ele tem durante a distribuição uma afinidade por gordura, ele tem durante a distribuição uma afinidade por osso, para onde é que esse medicamento vai? Em todos esses processos, ele pode estar, por exemplo, tendo a sua atividade alterada por uma outra droga. Por exemplo, eu posso ter dois medicamentos que competem pela mesma proteína plasmática, pelo mesmo sítio de ligação, onde uma consegue se ligar e a outra acaba sendo deslocada. Então, seria uma interação farmacocinética. Na absorção, eu posso ter um medicamento que altera o pH gástrico, e com isso eu vou alterar o pH, vou alterar a ionização daquele segundo medicamento, e eu vou interferir no processo de absorção. Outro exemplo de interação farmacocinética é quando falamos de um medicamento que altera a função hepática. Então, quando você fala de a função hepática, você está falando de um inibidor enzimático, um fármaco que pode, por exemplo, reduzir a atividade do citocromo P450, que é o circuito principal de metabolização de fármacos. Você pode estar falando de uma interação de um indutor enzimático. Indutor enzimático seria aquele medicamento que acelera o citocromo P450, e isso vai fazer com que outros medicamentos sejam metabolizados mais rapidamente. Além desses processos de absorção, distribuição e biotransformação, nós teríamos também o processo de excreção, que é a saída do medicamento do corpo. Principalmente quando a gente estuda interação medicamentosa, estudamos a função renal, como é que o medicamento vai ser excretado pelo rim. Então, a filtração glomerular, a secreção tubular ativa, a reabsorção tubular, e esses processos podem ter interação medicamentosa. Então, eu posso ter dois medicamentos competindo pela secreção tubular, eu posso ter um medicamento que altera o pH renal, e quando você altera o pH renal, você altera o grau de ionização dos medicamentos que lá estão, isso pode influenciar no processo de reabsorção. Eu posso ter medicamentos que alteram a filtração glomerular, e aí aqueles medicamentos que forem filtrados, quando você tem uma alteração de filtração, o processo vai interferir na biodisponibilidade, na farmacocinética, na concentração plasmática do medicamento. Então, sempre que você falar em interação farmacocinética, você está falando em interação na cinética que uma droga está promovendo em relação à outra, ou na absorção, ou na distribuição, ou na biotransformação, ou na excreção renal. Já a interação farmacodinâmica é quando um fármaco interfere com o mecanismo de ação de outro fármaco. Classicamente é uma interação no receptor, no processo de sinalização, ou então em algum alvo farmacológico que aquele medicamento utiliza. Um exemplo, eu tenho uma droga como a varfarina, que é um anticoagulante, e esse anticoagulante atua bloqueando a vitamina K. É um antagonista da vitamina K nos processos de ativação dos fatores de coagulação.
Se você fizer junto com varfarina um antibiótico, o antibiótico vai ter um efeito, por exemplo, bactericida, vai matar as bactérias do trato gastrointestinal, e essas bactérias são importantes na produção da vitamina K. Então, você observa aí que eu estou tendo uma interação farmacodinâmica, porque o antibiótico está reduzindo a vitamina K, e essa mesma vitamina K é o alvo dos anticoagulantes do tipo varfarina. Então, o efeito da varfarina vai aumentar, porque eu vou ter menos vitamina K disponível, e a vitamina K estando reduzida, a varfarina vai conseguir bloquear com maior facilidade, o que pode predispor hemorragias. Como foi uma interação no mecanismo de ação, nós dizemos que é uma interação farmacodinâmica. E, claro, podem acontecer as duas ao mesmo tempo. Então, dois medicamentos podem ter ações de interação na cinética e na dinâmica concomitantemente. Em relação aos MIPs, aqui nós temos uma representação padrão de um deles, tá? Quando você fala de MIP, a característica principal do medicamento é que ele não precisa de prescrição, e ele está regido pela resolução do colegiado número 98 do ano de 2016, né? Então, quando você fala da padronização da Anvisa para o que é um medicamento MIP, você está falando de um medicamento que não apresenta tarja, ao contrário dos medicamentos de tarja vermelha, que podem pedir uma prescrição com uma via ficando na farmácia ou não, e os medicamentos de tarja preta, que são aqueles que podem promover dependência física, dependência psíquica, e aí você tem um receituário específico para eles. No caso do MIP, o que a Anvisa entende é que são medicamentos que têm uma segurança muito grande, que têm um risco de interação medicamentosa muito baixo, que são usados para tratamento de sintomatologias muito leves ligadas a doenças que não têm uma gravidade maior, e que, por isso, eles não precisariam de uma prescrição, poderiam ser acessados pela população de maneira bem facilitada. Então, não possuem a tarja, em geral, são produtos de baixo risco à saúde, mas é sempre bom lembrar que quando você estuda um MIP, esse medicamento isento de prescrição, ele é baixo risco quando ele é usado isoladamente. Então, a ideia aqui é a seguinte: mesmo que ele tenha um risco baixo, se ele for associado com outros medicamentos, ele pode sim trazer um risco maior. Como todo medicamento, ele tem seus efeitos terapêuticos, que é o que você deseja, mas ele também tem suas toxicidades, como todo medicamento. Então, o que a gente observa? É interessante que sempre exista uma assistência, um acompanhamento desse paciente, mesmo que o medicamento seja MIP, para que ele possa usar de maneira correta. Tá? Devemos sempre enfatizar que a automedicação não deve ser incentivada. Isso, como é um medicamento isento de prescrição, a gente se preocupa muito com a farmácia nesse contexto, a assistência farmacêutica. Então, quando o paciente vai comprar esse medicamento, é interessante que o farmacêutico converse com esse paciente em relação ao porquê do uso, quem indicou, por quanto tempo vai ser utilizado, para que esse medicamento vai ser utilizado, deve ser feita uma assistência, o farmacêutico tem que explicar quais são os riscos de usar esse medicamento, quais são os benefícios de usar esse medicamento, e se o paciente já toma alguma outra medicação que foi prescrita, que interações podem acontecer entre esse medicamento prescrito e o medicamento MIP. Medicamento de fácil acesso, até por não precisar de prescrição, e até quando você adentra na farmácia, o MIP você consegue pegar rapidamente, ele não fica atrás do balcão, como outros medicamentos que são realmente os que precisam de prescrição. Então, esse fácil acesso acaba incentivando o indivíduo a se automedicar. Ele pode comprar aquele remédio até porque está de promoção, ou porque ele acha que vai precisar no futuro. Nós tivemos um exemplo recente disso em relação à Covid, que foi a busca desenfreada por medicamentos antiparasitários, por medicamentos que tratavam malária, e de repente surgiu na mídia a ideia de que eles poderiam tratar Covid, e como a resolução da Anvisa ainda não priorizava a prescrição para essas drogas, muitas pessoas foram na farmácia e compraram medicamento de maneira preventiva, só para ter em casa. Então, teve uma busca desenfreada por cloroquina, a própria ivermectina também teve, mas aí a Anvisa teve a alteração de resolução para que ela passasse a ser um medicamento que necessita de prescrição. Então, a gente observa que essas problemáticas são facilitadas quando o medicamento é venda livre. Essa automedicação acaba gerando uso irracional. Você precisa mesmo daquele medicamento, você está utilizando ele para o circuito correto, você sabe como utilizar aquele medicamento. Então, toda aquela questão cultural do país
Brasil ter na sua cultura o hábito da farmácia caseira, de você ter seus medicamentos guardados em casa, de você se automedicar porque acha que sabe para que serve aquele remédio, porque alguém te indicou, tudo isso acaba causando esse uso irracional, que é mais um fator que contribui para a interação medicamentosa. Então, tudo isso passa pelo aspecto cultural do Brasil. Nós temos o hábito de automedicação. Vários estudos mostram que pelo menos 70% da população brasileira já se automedicou em algum momento. E nós temos também um fator muito importante para boa parte da população, que é a dificuldade do acesso ao atendimento. Então, se ele tem dificuldade para receber a orientação de um prescritor, se ele tem dificuldade para conseguir uma consulta médica, ele vai tentar tratar aquele quadro que ele tem por conta própria, ou por orientação de alguém que teve algo parecido, ou até mesmo ele próprio paciente que já recebeu uma medicação para aquele quadro em uma situação anterior, ele entende que o quadro é o mesmo e ele vai tomar a mesma medicação que foi prescrita para ele no passado. Então, isso parte também desse problema do acesso ao sistema público de saúde. O MIP, portanto, apresenta fácil acesso nas farmácias. Tradicionalmente, nós não temos uma orientação farmacêutica adequada na dispensação. Às vezes, o paciente nem passa pelo farmacêutico, então ele simplesmente chega lá, pega o remedinho que ele quer, que está ali na prateleira de fácil acesso, e já leva no caixa, não é atendido por ninguém, e por conta própria ele pegou a medicação sem nenhuma orientação de dispensação. Infelizmente, isso passa longe do que nós entendemos como uso racional de medicamento. Mesmo sendo um medicamento que deve ser isento de prescrição, ele deveria passar por algum tipo de orientação com o farmacêutico em relação a como utilizar o medicamento de maneira correta. Para que um medicamento seja classificado como MIP, ainda dentro daquela resolução da diretoria colegiada, que foi promulgada em 2016, ele deve ter 5 anos de comercialização do princípio ativo no exterior ou 10 anos de comercialização no Brasil em prescrição. Deve ter um baixo potencial de risco para a saúde, não promover dependência física e psicológica, ter um baixo potencial para interações medicamentosas. Você veja que no conceito, ele não é isento, ele tem um risco baixo, mas ainda tem esse risco. Então, é importante que nós tenhamos conhecimento sobre esses medicamentos para que ocorra uma orientação correta de como utilizar. A indicação dele deve ser para tratamento, prevenção ou alívio de doenças não graves, justamente pelo quesito segurança. Então, é uma sintomatologia leve, você tem um resfriado, ou você precisa de um analgésico leve, ou você tem um quadro febril e você quer tomar um antitérmico. A priori, são situações mais de resolução padrão, não são quadros que vão agravar, o paciente vai tomar aquele medicamento de maneira não crônica e isso vai facilitar a redução desse risco. Mas mesmo assim, com todos esses fatores, esses medicamentos apresentam sim interações importantes e apresentam risco de toxicidade. Aqui nós temos uma relação de alguns MIPs mais utilizados no mercado. E aí, quando a gente coloca ibuprofeno, a gente está falando de um grupo grande, os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, os AINES, de uma maneira geral, não pedem prescrição. A gente cita aqui o ibuprofeno, porque ele é muito utilizado, o acetaminofeno, muito conhecido como paracetamol, é um medicamento de uso também sem prescrição, então você tem várias apresentações dele, paracetamol, algumas, inclusive, onde ele vem associado com outros medicamentos. Então, você tem, por exemplo, escopolamina, mais paracetamol, enfim, combinações que já vêm associadas na apresentação do medicamento. O ácido acetilsalicílico, a aspirina, também é um anti-inflamatório não esteroidal, seria o grupo de maior uso, quando você fala em MIP, porque os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são, ao mesmo tempo, analgésicos, para dores leves a moderadas, principalmente processos ligados a músculo esquelético. Eles são antitérmicos, ou seja, são medicamentos que combatem a febre. Então, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, a dipirona, que é um excelente antitérmico, muito utilizada em automedicação, né? E eles também são anti-inflamatórios, tirando, no caso, o paracetamol, que é um AINE, que não apresenta ação anti-inflamatória. Mas os outros, todos eles são, ao mesmo tempo, analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios. Daí seriam, então, utilizados na clínica.
O bismuto é um fármaco utilizado em combinações para o tratamento da H. pylori, tratamento de úlcera gástrica associada com Helicobacter pylori, porque ele tem atividade antimicrobiana fraca, e ao mesmo tempo ele também é utilizado em alguns quadros de diarreia. Então você vai encontrar em algumas apresentações comerciais que não pedem prescrição para tratamento de quadros diarreicos o bismuto, e ele tem também interações importantes. A fenilefrina é um dos componentes maiores dos descongestionantes nasais ou dos antigripais, que são medicamentos de uso muito sazonal. Então, você tem épocas em que as gripes aumentam, e aí você tem aqueles medicamentos que são utilizados para controlar a sintomatologia da gripe. E normalmente eles já vêm associados. Então, você tem ali naquela apresentação uma cafeína, você tem um anti-histamínico, você tem um descongestionante nasal, e a fenilefrina seria um deles. Além da fenilefrina, você também tem a nafasolina, que é muito utilizada como descongestionante nasal para reduzir a coriza e aquela sensação de mal-estar, de desconforto causada pela coriza. A loratadina é um antihistamínico, um medicamento que atua bloqueando os receptores H1, e ela tem propriedades antialérgicas, então ela também tem um uso bem difuso, porque ela trata desde dermatites, né, alergias ligadas a alterações dermatológicas, passa pela combinação de medicações que são usadas para eventos gripais, alergias de uma maneira geral, e assim por diante. O ambroxol é um medicamento que nós chamamos mucolítico, então ele vai reduzir aquela secreção espessa que pode ser associada ao trato respiratório e vai facilitar a ação expectorante. Então é um medicamento que é muito utilizado em alguns quadros de tosse produtiva para poder liberar essa secreção e reduzir a fluidez, alterar a fluidez do muco, né, deixar o muco mais fluido e menos espesso. Ainda temos também os antiácidos, que são extremamente utilizados para alívio de desconforto gástrico associado com excesso de produção de ácido, ou com úlcera, ou o que for. Eles não são medicamentos que tratam a úlcera, mas eles são muito utilizados como alívio sintomático. E como eles alteram o pH do estômago, eles podem apresentar também muitas interações medicamentosas. Então, dentro desse grupão aí antiácido, você vai ter os hidróxidos, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, carbonato de cálcio e outros. São medicamentos que tradicionalmente você utiliza também como automedicação. E aí a gente vai então fazer principais interações para esses medicamentos que são mais representativos em relação aos MIPs. Quando você fala, por exemplo, do ácido acetilsalicílico, para você entender algumas das interações, é importante que você entenda o mecanismo de ação desse medicamento. O ácido acetilsalicílico é um anti-inflamatório não esteroidal. Ele inibe a enzima ciclooxigenase, tanto a tipo 1 como tipo 2, e ele faz o bloqueio dessa enzima por um mecanismo irreversível. Então, ele destrói a COX. Quando você fala de COX, você está falando da enzima que transforma ácido araquidônico em prostaglandinas. E as prostaglandinas são mediadores inflamatórios, são mediadores que vão alterar a temperatura corporal e são mediadores que potencializam a percepção da dor. Então, eu estou falando o quê? A COX forma um mediador, PG, prostaglandina, e essa prostaglandina vai causar dor, febre e processo inflamatório. Se você tem um medicamento como o ácido acetilsalicílico que bloqueia a COX, destruindo a COX, você vai trabalhar com um medicamento que vai ter ao mesmo tempo ações anti-inflamatórias, analgésicas e antitérmicas. Só que é importante dizer o seguinte: essas prostaglandinas, elas participam de outros processos além da inflamação, da dor e da febre. Por exemplo, em relação a vasos, nós temos uma prostaglandina chamada tromboxano, que é produzida na plaqueta e promove a agregação plaquetária. Então, quando você toma aspirina, a aspirina destrói a COX e a plaqueta não consegue produzir tromboxano. Portanto, ela vai apresentar uma dificuldade de agregação plaquetária. Então, quem toma aspirina tem dificuldade para agregar o sangue, fazer a agregação plaquetária. E esse é, inclusive, um dos usos dela. Além dela ser prescrita como anti-inflamatório, como antitérmico e como analgésico, ela pode ser prescrita em doses menores como antiagregante plaquetário. Doses menores porque a plaqueta não tem núcleo, então quando a aspirina destrói a COX, a plaqueta não consegue produzir uma nova COX.
portanto, aquela plaqueta fica impedida de agregar por um bom tempo, né, basicamente pelo resto da vida dela. Além disso, de alterar a função agregação plaquetária, as prostaglandinas também são importantes para manter o rim funcionando. Elas são vasodilatadoras renais. Então, quando você faz um medicamento que bloqueia a produção de prostaglandinas, você deve pensar em um medicamento que vai reduzir a função renal, porque vai reduzir a filtração glomerular, tá? Então, pensando nesses pontos, o que a gente vai observar aqui embaixo? Primeira interação, varfarina. Varfarina é um anticoagulante. Então, quando você faz uso de um anticoagulante associado com um medicamento que tem a tendência de promover inibição da agregação plaquetária, você vai potencializar a hemorragia. Então, você tem que ter muito cuidado quando associar essas duas medicações, porque o ácido acetil salicílico ele pode propiciar um aumento no risco de hemorragia causado por varfarina. E pensando numa medicação que é usada sem prescrição, é um MIP, o paciente pode pegar aspirina dentro de alguma apresentação comercial de algum outro remédio qualquer, e a aspirina é um dos componentes, ele pode já estar fazendo uso da varfarina e ter essa toxicidade aumentada, sem, claro, ter ideia do que está fazendo. Em relação aos inibidores da ECA, um exemplo aqui seria o captopril, o outro exemplo é nalapril, são antihipertensivos. Só que esses antihipertensivos, eles têm seu efeito reduzido quando você associa eles com um medicamento que reduz a função renal. E aqui é importante dizer o seguinte, nesse quesito, tanto do inibidor da ECA como do diurético, a gente fala que é na dose da aspirina anti-inflamatória. Se você fizer aspirina em dose baixa apenas para afinar o sangue, ela não vai conseguir alterar a função renal, porque é uma dose muito baixa, 100 miligramas dia, 200 miligramas dia. Agora, quando você prescreve, ou quando o paciente se automedica com aspirina, fazendo 500 miligramas a cada 4 ou 6 horas, essa dose que é anti-inflamatória, que é analgésica, que é antitérmica, ela consegue reduzir a função renal, principalmente se o paciente começar a tomar isso crônico. E aí, se você tem um remédio que reduz a função renal, você vai reduzir o efeito do diurético, que é um remédio que é para fazer o rim trabalhar, como a hidroclorotiazida, como a furosemida. Você vai reduzir o efeito antihipertensivo dos inibidores da ECA, como captopril, enalapril. Então, como esses medicamentos vão ter uma redução de efeito, você vai ter uma problemática no controle da pressão arterial do paciente, tá? Em relação ao ácido fólico e ao metotrexato, o ácido acetilsalicílico altera o metabolismo do ácido fólico, então ele pode interferir com a ação desses medicamentos, propiciar uma necessidade de ajuste posológico tanto do metotrexato, que é um bloqueador da dihidrofolato redutase, é um medicamento que interfere também com a via do ácido fólico, como com o próprio ácido fólico, que pode estar sendo administrado por alguma situação de reposição. Se você der outros AINES, outros anti-inflamatórios associados ao ácido acetilsalicílico, o principal problema é que você intensifica alguns efeitos colaterais. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são gastrotóxicos, é uma característica do grupo. Então, se você estiver dando 2 deles, você aumenta o risco do paciente ter um desconforto, uma lesão gástrica, uma úlcera induzida por AINE. Os outros AINES também vão ser nefrotóxicos, eles também reduzem a função renal. Então, se você começar a associar esses medicamentos, você pode ter um risco maior aí de ter uma nefrotoxicidade e uma gastrotoxicidade. Então, o que se recomenda hoje é que você troque. Se você entende que o efeito que você deseja não está sendo adequado, não está sendo acessado com ácido acetilsalicílico, você tira o ácido acetilsalicílico e testa um outro AINE no lugar, não combinar os dois. A digoxina é um digitálico e é um medicamento que tem já um índice terapêutico pequeno, ela tem um risco de toxicidade alto e ela depende muito do rim para sair do corpo. Quando você associa com ácido acetilsalicílico em doses maiores, pode acontecer de o decaimento renal propiciar um acúmulo de digoxina. Lembrando que digoxina é um medicamento que se liga nas bombas cardíacas, bomba é só de potássio ATPase, e ela promove alterações na força e na frequência cardíaca. Se você acumular digoxina no plasma, você tem uma maior chance de toxicidade cardíaca. E a toxicidade cardíaca desse medicamento, ela pode ser arritmia. Então, é interessante que nós tenhamos um cuidado em relação à interação entre medicamentos que reduzem a função renal
e medicamentos que dependem do rim. Eu coloquei aqui a digoxina como exemplo, mas você pode pensar em outras medicações que são excretadas basicamente pelo rim e que, quando o rim está decaído, elas se acumulam e isso pode intensificar o risco de toxicidade dessas medicações. Lembrando, mais uma vez, que para isso acontecer, o ácido acetilsalicílico deve estar sendo feito em dose plena, 500 miligramas a cada 4 ou 6 horas, e de preferência crônico. Então, o paciente deve estar fazendo um uso já repetido dessa medicação todo dia. Em relação à insulina e sulfonilureias, as sulfonilureias aqui são os hipoglicemiantes orais, glibenclamida e companhia, gliburida, glipizida. É importante lembrar que eu falo de uma interação farmacodinâmica, ao contrário, por exemplo, de digoxina, que era uma interação farmacocinética na excreção renal. Quando eu falo de interação farmacodinâmica, o ácido acetilsalicílico ele altera o metabolismo da glicose. É uma das ações mecanísticas dele, além de bloquear a síntese de prostaglandinas e tal. Então, na presença de ácido acetilsalicílico, você pode ter hiperglicemia, alterações da glicose com aumento da concentração plasmática. Isso vai interferir com o efeito hipoglicemiante tanto da insulina como da glibenclamida, que são medicamentos hipoglicemiantes, no caso da insulina parenteral, no caso das sulfonilureias, hipoglicemiantes orais. Tá? Então, a ideia aqui é que você pode ter uma dificuldade da ação da insulina, ela pode não conseguir fazer a redução glicêmica que você espera, porque o próprio ácido acetilsalicílico está promovendo hiperglicemia, e esse aumento da glicose vai ser oposto ao que os medicamentos hipoglicemiantes desejam. Quando você fala de etanol, é uma droga de abuso, ela é extremamente gastrotóxica e se você combina com ácido acetilsalicílico, você intensifica o risco dessa gastrotoxicidade. Não se recomenda essa associação. Quando você fala de probenecida, a probenecida é um uricosúrico, um medicamento que aumenta a excreção de ácido úrico na urina. Então, ele é utilizado, por exemplo, no tratamento da gota, porque ele vai fazer o paciente jogar o ácido úrico fora com maior intensidade para reduzir a concentração de ácido úrico plasmática. Só que o ácido acetilsalicílico, ele interfere com o ácido úrico. Dependendo da dose, ele pode reduzir a excreção renal de ácido úrico. Então, se você fizer ácido acetilsalicílico, você pode bloquear o efeito da probenecida uricosúrico, reduzir o efeito uricosúrico da probenecida, dificultar o tratamento do paciente que apresenta gota. Então, é até interessante lembrar nesse momento que quando você fala de um paciente com gota, se ele tiver uma crise de gota, ele tem um processo inflamatório que é gerado e o tratamento da crise é feito com anti-inflamatórios. Mas dentro do grupo dos anti-inflamatórios, justamente a aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, ela é contraindicada porque ela pode piorar o quadro. Embora ela seja anti-inflamatória, ela pode promover hiperuricemia. Então, é importante lembrar que quando o paciente já faz probenecida, o efeito da probenecida como uricosúrico ele pode ser reduzido na presença do ácido acetilsalicílico. Dipirona também é um anti-inflamatório não esteroidal, então o mecanismo de ação é o mesmo. A única diferença é que a dipirona não destrói a COX. Então, ela não tem uma situação de uso em dose baixa. Ela sempre vai ser usada na dose anti-inflamatória, antipirética, analgésica. É, por sinal, um excelente antitérmico. Funciona até melhor do que a aspirina no combate da febre. Então, quando você fala da dipirona, você está falando de antitérmico, está falando de um analgésico, está falando de um anti-inflamatório. Só que a dipirona também tem algumas interações importantes. Aí, para não ficar repetitivo, já que algumas são similares às da aspirina, a gente coloca aqui algumas interações cinéticas. A dipirona reduz as concentrações plasmáticas de ciclosporina, que é um imunossupressor. Então, é importante quando você estiver fazendo ciclosporina, e a ciclosporina já é um medicamento complicado em termos cinéticos, já é um medicamento que apresenta muita toxicidade, até pelo mecanismo de ação dela. Então, é interessante que você tenha todo um cuidado em relação a avaliar a necessidade de ajuste posológico quando estiver fazendo essas duas medicações juntas. Em relação à ciclosporina, a interação é para o grupo da dipirona. Então, é tanto dipirona como fenilbutazona. Ambos, e a dipirona no Brasil é muito mais utilizada, a fenilbutazona é menos, mas eles têm efeitos similares, tá? Então, ambos devem ser utilizados com cuidado em relação à ciclosporina, porque eles podem reduzir a ação terapêutica desse medicamento.
A mesma coisa vale para a bupropiona, é uma interação farmacocinética, então você também tem uma redução da concentração plasmática desse medicamento. Já em relação ao metotrexato, é sempre importante lembrar o seguinte: a dipirona foi suspensa em alguns países, ela foi retirada do mercado em alguns países, porque estudos demonstraram que no uso crônico, em doses altas, ela poderia ter um perfil hematotóxico. Ela poderia alterar a medula, fazer discrasia sanguínea, alterações hematológicas. Nós continuamos utilizando esse medicamento, mas o perfil de uso no Brasil é se necessário, você não cronifica, tradicionalmente você não usa doses muito altas. Entretanto, é sempre bom lembrar que ela tem esse perfil de hematotoxicidade, de poder alterar a medula óssea, de poder alterar o hematócrito. E se você associar a dipirona com outros medicamentos que também têm potencial hematotóxico, como é o caso do metotrexato, o metotrexato é um imunossupressor, ele pode ser prescrito em artrite reumatoide, enfim, mas é um medicamento que também pode alterar a medula. E aí, associando os dois, você pode ter um aumento no risco dessa hematotoxicidade. Então, não se recomenda. Ou se você for associar, de preferência não fazer a dipirona crônica, fazer a dipirona só no se necessário, quando você tiver os quadros agudos de febre associado com a doença que o metotrexato está tratando. Tá? Então, o problema aqui é na toxicidade cumulativa, já que os dois medicamentos apresentam risco de hematotoxicidade. Já a escopolamina é um medicamento antiespasmódico, ele reduz a contração de musculatura lisa. Ele é muito conhecido como Buscopan. Quando você fala de escopolamina, imaginando que o paciente tem uma dor associada com espasmos, a indústria farmacêutica já propicia a liberação desses dois medicamentos associados. Então, você tem uma apresentação farmacêutica chamada Buscopan composto, que é justamente a combinação da dipirona com a escopolamina, onde a escopolamina vai diminuir o tônus daquela musculatura, aquelas contrações que estão gerando o quadro doloroso, e a dipirona vai propiciar o efeito analgésico. A gente observa aqui, então, que nem sempre a interação medicamentosa é algo não desejável. No caso do Buscopan composto, você está associando, você quer isso, associando um analgésico com um medicamento que reduz os espasmos daquela musculatura lisa, por exemplo, a musculatura uterina ou a musculatura do trato gastrointestinal, e aí redução de espasmo mais efeito analgésico, você tem uma potencialização aí no controle da dor. Então, o Buscopan composto, ele tem um perfil interessante porque ele vai associar esse antiespasmódico, que é a escopolamina, com a dipirona, que é o analgésico. Tem uma interação, no caso, que você deseja, e ela já é vendida, ela já é liberada no mercado na mesma apresentação farmacêutica. O acetaminofeno é um medicamento muito utilizado no Brasil, ele já não tem ação anti-inflamatória, embora ele seja considerado um AINE, ele é basicamente um analgésico e um antitérmico. É o paracetamol, tá? Então o mecanismo de ação é o mesmo dos anteriores, também é um inibidor de COX, a diferença principal se dá nos usos terapêuticos. Como ele tem uma preferência por bloquear a COX central, ele vai ser basicamente para dor e febre, ele não vai ter propriedades anti-inflamatórias importantes. Tá? E aí, quais são as principais interações medicamentosas? Barbitúrico, carbamazepina, fenitoína, que é uma idantoína. Barbitúrico é um medicamento depressor do sistema nervoso central. Então, ele serve para N situações clínicas, né? Desde hipnótico, para promover o sono, passando por anticonvulsivante e assim por diante. Carbamazepina é um anticonvulsivante, fenitoína é um anticonvulsivante, rifampicina é um antibiótico, usado em esquemas de tuberculose, por exemplo, e metildopa, que é um antihipertensivo. Pensando primeiramente no barbitúrico, na carbamazepina, na fenitoína e na rifampicina, os quatro são indutores enzimáticos. Então, o que é um indutor enzimático? É um medicamento que acelera o citocromo P450, ele acelera o fígado. E quando ele acelera o fígado, ele faz com que o acetaminofeno se metabolize, seja metabolizado mais rápido. O problema é que o principal efeito colateral do paracetamol é justamente quando ele sofre metabolismo hepático e ele forma um metabólito extremamente tóxico chamado benzoquinonoimina. Então, o que pode acontecer aqui é o seguinte: além do paracetamol estar perdendo efeito, porque ele está sendo biotransformado mais rápido, você está fazendo com que o metabólito tóxico dele, que é a benzoquinonoimina, seja produzido em maiores quantidades do que o normal.
Então, quanto mais benzoquinonoimina você forma, maior o risco de hepatotoxicidade. Então, qual seria a interação medicamentosa importante aqui? Você está fazendo com que o medicamento perca efeito, porque você está promovendo um aumento da biotransformação dele, ele está se transformando de um composto ativo, que é o acetaminofeno, em compostos inativos, que são os metabólitos, e um desses metabólitos é hepatotóxico. Então, você pode aumentar o risco de hepatotoxicidade quando você associa um indutor enzimático. E os 4 aqui são indutores enzimáticos, tá? Já em relação à metildopa, o problema é que a metildopa também é hepatotóxica. Então, quando você combina 2 medicamentos hepatotóxicos, você aumenta o risco de hepatotoxicidade. Então, quando a gente pensa em paracetamol, o principal problema de interação é o quê? Ou você está fazendo um medicamento que é hepatotóxico junto com o paracetamol, ou você está fazendo um indutor enzimático que vai fazer o paracetamol perder um pouquinho do seu efeito, porque vai ser biotransformado mais rapidamente, e está aumentando a formação do substrato hepatotóxico. Então, é interessante que a gente tenha cuidado em relação a essas interações. O paracetamol é um medicamento extremamente seguro, muito bem tolerado, mas se ele for usado de maneira incorreta, e aí é o problema dos MIPs, você não tem uma orientação de como utilizar, ele pode ter sim toxicidades importantes. Saindo agora dos anti-inflamatórios não esteroidais, a gente entra num grupo aqui que são chamados antihistamínicos, medicamentos que bloqueiam o receptor H1 da histamina, e classicamente para estudar inflamação, você usa PG. Para estudar alergia, você estuda histamina. A histamina é um mediador que é liberado, atua em receptores H1, esses receptores H1 promovem alterações no tônus do vaso, na permeabilidade vascular, no tônus da musculatura lisa brônquica. Então, eles propiciam quadros alérgicos, tá? Se você tem um medicamento que bloqueia esse receptor H1, ele vai ter propriedades antialérgicas. E por isso é muito utilizado. É um medicamento que é usado para dermatites, para quadros alérgicos no geral. Quais são os problemas maiores da loratadina? Se você fizer interações farmacocinéticas, você pode alterar a concentração dela, para mais ou para menos. Se você acumula a loratadina, você aumenta os efeitos colaterais dela, que podem inclusive incluir alterações no sistema nervoso central. Já se você faz medicamentos que aceleram a atividade do citocromo, você vai reduzir o efeito da loratadina. Então, o que a gente coloca aqui para vocês? Cetoconazol, antifúngico, eritromicina, um antibiótico macrolídeo, cimetidina, um medicamento que bloqueia o receptor H2 da histamina. H2 é para úlcera, o H1 é que é para alergia. Então, eles não cruzam no mecanismo. Não é esse o problema. Omeprazol, que é um antissecretor, um medicamento que bloqueia a bomba de prótons, ele é usado para úlcera. Então, aqui nós temos um antiulceroso, um antibiótico e um antifúngico. Os 4 são inibidores enzimáticos. Então, quando eles travam o fígado, acontece um acúmulo de loratadina no organismo. E quando a loratadina acumula, você pode gerar um aumento na toxicidade da mesma, tá? Já os medicamentos que estão representados embaixo, como, por exemplo, citalopram, que é um benzodiazepínico, diazepam, propranolol, que é um medicamento antihipertensivo, sertralina, que é um medicamento antidepressivo, todos esses substratos aqui, eles vão promover alterações no citocromo P450, especificamente no citocromo que metaboliza a loratadina. Só que eles são, como nós chamamos, indutores enzimáticos. Eles são medicamentos que vão promover um aumento da atividade do citocromo. Então, quando o citocromo ele está hiperativado, a loratadina vai ser biotransformada mais rapidamente. E quando a loratadina é biotransformada mais rapidamente, o que vai acontecer? Ela vai perder efeito, tá? Então, no caso do citalopram, diazepam, propranolol, sertralina, você vai ter uma indução do citocromo e uma maior biotransformação da loratadina. Já quando a loratadina é associada com inibidores enzimáticos, ela deixa de ser biotransformada e acumula. Quando a loratadina acumula, você vai propiciar fadiga, cefaleia, sonolência, boca seca, náusea. São ações esperadas dela e quando ela está se acumulando, esses efeitos acabam sendo exacerbados e isso vai reduzir a adesão terapêutica do paciente ao tratamento.
Fenilefrina é um medicamento que tem o que nós chamamos de ações simpático-miméticas. O que seria isso? É um fármaco que estimula os receptores alfa-1. Quando você tem um fármaco que ativa receptores alfa-1, esse medicamento tem propriedades vasoconstrictoras. Se você aplicar ele sistêmico ou tópico, né, na mucosa nasal, ao promover essas ações vasoconstrictoras, ele vai reduzir a saída de líquido do vaso para a mucosa, que nós chamamos de exsudação. Então, ele vai reduzir a coriza, ele vai reduzir a secreção nasal. Quando você trabalha um medicamento que reduz secreção nasal, ele obviamente vai ser usado como descongestionante nasal, é o principal uso terapêutico da fenilefrina, embora ela possa ser usada em outras doses como um hipertensor, porque ela promove vasoconstricção. Mas o uso principal, pensando em MIP, pensando em paciente que compra o remedinho na farmácia, é descongestionante nasal. Qual é o problema desse mecanismo? Qualquer medicamento que aumente noradrenalina, é o caso dos inibidores da MAO, eles aumentam noradrenalina no nosso organismo, essa nora vai aumentar o efeito da fenilefrina, porque eles fazem a mesma coisa. Eles propiciam um efeito de vasoconstricção, eles propiciam um aumento de pressão arterial. Então, veja bem, a fenilefrina já é vasoconstrictora. O inibidor da MAO, que é um antidepressivo, ele inibe a monoaminooxidase, que é a enzima que destrói nora. Então, a noradrenalina vai subir. E o que a noradrenalina é? Um vasoconstrictor. Então, se você está tomando os dois juntos, você vai intensificar o mecanismo de vasoconstricção, o que pode gerar um aumento no risco de hipertensão, de pico hipertensivo, de alterações cardíacas, que a gente não deseja com fenilefrina. Os antidepressivos tricíclicos são representados pela imipramina, pela amitriptilina e companhia. Nortriptilina são medicamentos que bloqueiam a recaptação de nora e serotonina. Então, de novo, o neurotransmissor é liberado, mas ele não volta para o neurônio, ele fica preso na fenda sináptica, aumentando sua concentração. Ora, se o antidepressivo tricíclico altera a noradrenalina, ele vai ter uma interação parecida com o IMAL. Ele pode também propiciar alterações no efeito da fenilefrina, porque ele está aumentando a concentração de noradrenalina na fenda sináptica. Tá? Já a atropina é um anticolinérgico. O que significa isso? Ela vai bloquear os receptores muscarínicos da acetilcolina. E aí nós temos que lembrar o seguinte: a acetilcolina ela tem ações opostas à da noradrenalina. Então, quando você bloqueia a acetilcolina, que é o que a atropina faz, você intensifica a nora, porque você está bloqueando o principal antagonista endógeno da nora. Então, bloqueamos a acetilcolina, bloqueamos o receptor muscarínico da acetilcolina, promovemos um acúmulo de noradrenalina e essa noradrenalina vai, então, intensificar os efeitos da fenilefrina. Então, vocês vejam que são interações farmacodinâmicas, tá? Bom, e reserpina e guanetidina? Eles são antihipertensivos, mas na primeira tomada dessas medicações, o que acontece? Eles expulsam a noradrenalina das vesículas sinápticas. A noradrenalina está lá armazenada na vesícula, a reserpina chega lá e expulsa essa nora e essa nora cai na fenda sináptica. Então, num primeiro momento, esses dois medicamentos vão aumentar a nora, só depois é que ela vai reduzir. Num primeiro momento, esses dois medicamentos eles vão aumentar a noradrenalina nas sinapses, porque eles vão expulsar a nora das vesículas. Na hora que essa nora sobe, você intensifica de novo o efeito da fenilefrina. Então, todas essas medicações podem aumentar o risco de fenilefrina promover efeitos tóxicos. E esse efeito tóxico principal seria aumento de pressão arterial, vasoconstricção, isquemia tecidual, por conta dessa vasoconstricção aumentada. Então, vejam que é um medicamento de venda livre, um medicamento relativamente seguro se usado da maneira correta, mas o ponto-chave aqui do nosso debate é a orientação de como fazer o medicamento. Em que momento ela vai ser feita, já que não teve prescrição? E se esse paciente já vinha fazendo uso de alguma dessas medicações? Quando ele for fazer a associação com fenilefrina, pode ter toxicidade. Então, ele tem que ter orientação em relação a esse uso. Bismuto, como eu falei ainda há pouco, o mecanismo de ação dele não é muito bem compreendido, mas se acredita que ele seja antibacteriano e induza a produção local de prostaglandinas. Então, essas prostaglandinas ajudariam até no tratamento da úlcera, porque lá no estômago elas são gastroprotetoras,
E nos quadros de secreção, o bismuto alteraria de alguma maneira a secreção exacerbada, que você tem em alguns quadros diarreicos, e isso faria com que ele se tornasse um antidiarreico. Só que o bismuto ele pode interferir com a absorção tanto do salicilato como da varfarina. Então, seria uma interação farmacocinética, onde você provavelmente teria uma redução da concentração plasmática desses medicamentos em virtude da alteração na absorção. E aí tem algumas interações interessantes, né? Medicamentos que fazem uma ação parecida com essa, como, por exemplo, a colestiramina também, que é um medicamento que é usado para dislipidemia, eles podem interferir com a absorção de vários fármacos se administrados concomitantemente. Então, para finalizar esse nosso momento aqui, o que a gente tem que avaliar sempre nesses critérios de interação? Avaliar a necessidade da polifarmácia, principalmente, como eu falei antes, no paciente idoso, que seria aquele paciente que tem maior risco para essa interação medicamentosa, porque ele é naturalmente polimedicado. Todos aqueles medicamentos que estão ali sendo administrados são realmente necessários? Prestar uma adequada assistência farmacêutica, principalmente no quesito MIP, porque o medicamento isento de prescrição, ele realmente não tem uma prescrição acompanhada, então o paciente vai chegar lá e vai procurar a medicação. A orientação que ele vai ter é a orientação que ele vai receber na farmácia. Então, temos que mudar um pouco essa cultura do paciente só entrar na farmácia, comprar medicamento, sair sem falar com ninguém. É importante que ele tenha alguma orientação de como tomar aquele medicamento, de que maneira aquele medicamento vai interferir com os medicamentos que ele já toma, e assim por diante. Orientar a população sobre os riscos de automedicação é um ponto muito importante. Sempre orientar para que esse paciente não tenha riscos de buscar culturalmente essa automedicação, ter essa farmácia caseira em casa, porque isso realmente acaba aumentando muito o risco da interação medicamentosa. É isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite e me coloco à disposição para encontros futuros. Deixo sempre essa mensagem final de que a interação medicamentosa é um ponto muito importante na prescrição, que deve ser avaliada não só a interação entre os medicamentos que vão ser prescritos, mas também os medicamentos que vão ser prescritos com o que o paciente toma sem usar prescrição, com os alimentos, com os produtos naturais, plantas medicinais e fitoterápicos. Obrigado e um bom curso para todos.